Empresário Sérgio Chalub foi contestado na CPI da Saúde por apresentar atestado falso para ganhar licitação no valor de R$ 2.200.000. O empresário é proprietário da Líder Serviços, que só trabalhou em contratos com a iniciativa pública. Sérgio José Silva Chalub, eu sou empresário, dono da empresa Líder. Prestamos serviço em vários hospitais do estado, né? Então, minha função é empresário, né? Dono da empresa. A sua formação, você é médico? Não, não sou médico. Não me formei em medicina. Meu irmão se formou em medicina e entrei na área da medicina por amor e através do meu irmão também. Mas médico. Qual é a sua formação? Eu tenho o 2º grau. Ok. Desde quando o senhor é proprietário da empresa Líder Serviços de Apoio à Gestão de Saúde Limitada, senhor Sérgio? A empresa Líder já é minha, já tem... eu tenho essa empresa desde 2014. A princípio, ela era do meu sócio e no nome de uma outra pessoa, porque eu tive um problema no Banco do Brasil e eu não poderia ter uma empresa no meu nome com problema de dívida no banco, no Serasa. Então, até eu regularizar meu nome, essa empresa era no nome de um sócio que eu tinha e de uma pessoa de confiança. No momento que eu regularizei a minha situação junto ao banco, eu tirei do nome dessa pessoa logo em seguida e botei no meu nome. Qual o nome do seu sócio? Era Rafael Garcia. Nós tínhamos 2 empresas. Rafael Garcia e a pessoa da sua confiança, qual é o nome? Era Elisângela, eu não lembro o nome completo. Aí o senhor tinha uma outra empresa com o senhor Rafael. Tínhamos uma outra empresa que era Petro Serviços. Em 2016, a Líder Serviços iniciou suas atividades junto ao governo do estado do Amazonas e já faturou até este ano mais de 16 milhões de reais em contratos. 2015, 2016, eu acredito, foi quando teve aquele problema das empresas Maus Caminhos. Eu prestava serviço de manutenção de impressora no Platão Araújo e eu já vinha regularizando a minha empresa, que era a Líder. E na época que teve aquele problema das Maus Caminhos, foi pedido uma cotação da minha empresa para assumir a imagem do Platão. E eu forneci essa cotação. E a minha empresa foi a vencedora. E devido a gente prestar um serviço de qualidade, nós participamos também no Platão Araújo, com mais uma cotação para a lavanderia. E a empresa sempre com os preços mais baixos. Foi tudo apresentado. Nós entramos por dispensa na época, porque era um serviço de emergencial, porque as empresas que estavam lá eram empresas que estavam sendo processadas e o Ministério Público tinha que ser tirado dessa empresa imediatamente e foi pedido várias cotações. E eu nunca tinha nem mexido com a área médica, mas me destaquei, né, porque a gente tem a minha família sempre tem uma linha de administração, de administrar, né? Nossa família sempre foi uma família de fazer um bom serviço, um bom trabalho, e quem conhece sabe. E fizemos um trabalho de excelência nos hospitais, né? Chalub informou durante depoimento que, por conta da má condição dos aparelhos de imagem das unidades de saúde, até comprou uma ampola utilizada em máquina de raio-x para substituir a peça antiga que estava quebrada. Estou gastando R$ 3.000 para recuperar. Então, assim... Mas o equipamento é seu? Não, é do Estado.
é do Estado. E como é que o senhor está consertando um equipamento do Estado? Eu estou consertando porque eu não quero estar prestando serviço, estar com uma empresa parada, e se eu posso pagar e ajudar as pessoas que precisam, eu estou ajudando. Agora, o senhor acha assim, porque é do Estado, eu não posso ajudar? Se eu tenho condições de pagar e botar esse equipamento para funcionar, por que eu não vou fazer? Na verdade, isso não é a previsão, então, no contrato. O seu é só, de pessoas, é terceirizando mão de obra. Mão de obra, mas esse tipo de serviço que a gente faz um documento de doação para o hospital. Como eu fiz da ampola para o 28, eu fiz uma doação para... Foi isso que foi feito? Exatamente. A gente faz um documento que a empresa está doando. Os membros da CPI da Saúde questionaram o fato do empresário ter contratos para atividades específicas da área da saúde sem nunca ter atuado na área. Esse contrato iniciado, como o presidente colocou, que vossa empresa não tinha nenhuma expertise e nenhum histórico de atendimento na questão do serviço de imagem. Sim. Confirma. Para você prestar serviço numa área específica, não tem que ter atestado de capacidade técnica? Vossa empresa, naquele momento, tinha atestado de capacidade técnica? Não. Mesmo assim, foi contratado? Eu vou lhe ser honesto, deputado, nem eu sabia que precisava, porque quando eles me pediram foi, na época, em 2015, era um serviço emergencial. Eles não me pediram atestado de capacidade. Esse serviço emergencial que o senhor diz foi com dispensa de licitação ou processo indenizatório, o senhor lembra? Indenizatório. Qual foi o ano? Foi 2015. Iniciou 2015 já o senhor fornecendo por pessoal por processo indenizatório. Indenizatório. Desde aí já se vê uma grave falha da gestão em relação a isso. Mas isso eles não me pediram. Só me pediram o documento da empresa, o certificado, eu tinha. Certo, mas o senhor não tinha orientação? Não tive orientação. Para que o senhor entendesse que o processo indenizatório, naquele momento, assim como hoje, né, que o senhor também presta serviço por processo indenizatório, é ilegal, é irregular. Hoje eu tenho. E é um risco para o senhor, inclusive, para o senhor receber né, do serviço que o senhor presta? Hoje, deputado, a maioria dos meus contratos são licitados. Né? Então, nessa época, foi uma época que o Ministério Público tinha que tirar essa empresa. Bom, realmente, eu vou, com toda honestidade, quando eles me pediram a documentação da minha empresa, eu não sabia que precisava do atestado de capacidade em 2015. Até porque eu não tinha conhecimento de participar de licitações. O senhor está entendendo? Então, assim, eu não tinha conhecimento. Me pediram o documento da minha empresa, perguntaram se eu aceitava o desafio e eu aceitei. Aí eu forneci todos os meus documentos, certidões negativas, os documentos de radiologia que eu já tinha e entrei para prestar até assim de emergência. Eles disseram assim, amanhã tu vai assumir, tu ganhou e amanhã você assume. Meu primeiro contrato. Em inspeção ao hospital de campanha da Newton News, a CPI da Saúde constatou em documentos que o contrato com a Líder Serviços de Apoio à Gestão de Saúde, no valor de R$10 milhões, foi feito sem licitação e os pagamentos para a empresa não constam no portal da Transparência do Amazonas. Mas na questão do Newton Lins, que não foi conduzido pela CGL, foi um processo indenizatório conduzido pela própria Suzan, me causa estranheza, como com uma empresa que nunca prestou serviço de plantão médico para a Suzan e para nenhum ente do Estado, é contratada para o Newton Lins num período grave de pandemia, inclusive, presidente, conforme os relatórios aqui, da ouvidoria e do jurídico com ausência de atestado de capacidade técnica. Eu digo o seguinte, a falha não é da empresa, não. Eu quero saber, senhor presidente, vou perguntar do depoente, quem foi da Suzan que chamou para contratar? Porque a falha é de quem chama o prestador de serviço, sabendo
que ele não tinha nenhum histórico de prestação. Então, a pergunta que eu faço ao depoente, quem foi a pessoa, certo? Se foi a gerência de compras, se foi o secretário executivo da capital, se alguém deu esse comando, porque um contrato de alguns milhões, certo, doutor Gomes? Vamos lá, se eu fosse o gestor, presidente, sentasse na cadeira do gestor, qual seria a chance matemática de uma empresa que nunca entrou no radar em serviços médicos ser chamada por mim? No processo contratual, a Líder Serviços não entregou todos os documentos necessários. Num processo de seleção de empresa... O senhor apresentou? Sim. Não está aqui, presidente. Estamos atestados. Não está aqui, presidente. Cadê o atestado? Não, mas é o seguinte, presidente, me permita um processo de seleção. Na ausência de qualquer documento, você é desclassificado na hora. Você pode até ter o documento, não discuto, mas na hora da contratação e depois. Veja a data do relatório, presidente. O relatório é de 20 de maio. Apresentamos. Está entendendo, presidente? O atestado de capacidade técnica é no ato do chamamento. É na seleção, presidente. Deputado Wilker, só para esclarecer, eu entendi o que o deputado Wilker está falando. O que acontece? Só para que a gente possa entender o quanto é absurdo o processo indenizatório. O senhor Sérgio, ele foi procurado para apresentar uma proposta de serviço médico e de imagem no Hospital Newton Lins, por e-mail ou por ligação. E aí, indicaram ele para prestar o serviço. Ele foi lá prestar o serviço. Talvez tenha tido uma ordem de serviço, talvez nem isso. Ele prestou o serviço no mês de abril, de 18 a 30 de abril. Depois ele montou um processo e entregou lá para a Suzan. Aqui, o processo está aqui, me paga. Aí levaram para esse setor aqui, que é o... Cadê? Setor que faz análise. Da ouvidoria, faz análise para saber se está tudo ok para o pagamento. E aí foi quando o setor colocou algumas pendências do processo apresentado por ele. Na verdade, aconteceu com ele e aconteceu com outras empresas também. E essas aqui são as pendências, para que ele possa corrigir. E aí, no primeiro momento, nesse processo que o senhor montou, não consta atestado de capacidade técnica. Aí tem razão o deputado Wilker Barreto. Se nós voltarmos à gravação, no histórico das duas empresas, não tem relatos de serviços prestados de plantão. E, presidente e deputado Wilker, eu entendo que, no meio de uma pandemia, que o medo nos profissionais da área da saúde era também generalizado. Uma doença nova, uma doença que ninguém, nem mesmo a Organização Mundial da Saúde, conhecia o mecanismo de transmissão dessa doença. E não era fácil encontrar médico com especialidade em clínica médica. 3 anos, porque é uma especialidade de clínica médica, senhores deputados, são 3 anos. Após os questionamentos sobre a atuação da Líder Serviços Médicos no hospital de campanha da Newton Lins, o deputado Wilker Barreto questionou o empresário sobre a atuação e quem fazia parte da empresa Petro Serviços, que já faturou mais de 15 milhões em contratos. De 2018, o senhor era sócio dessa empresa em 2018? Eu era sócio, mas quem administrava era o Rafael. Mas o senhor era sócio, né? Segundo o balanço apresentado pelo deputado Wilker Barreto, mostra uma troca de donos, quase sempre os mesmos sócios das empresas Líder e Petro. Aqui são as trocas de sócios, tanto da Líder... Volta lá, por favor. As trocas de sócio da Líder. Oficialmente, o senhor operava desde 2014, como o senhor falou, mas oficialmente o senhor ficou sócio da Líder em 2019. Certo. Não, perfeito. Só que o senhor alegou que o senhor não podia sócio porque tinha restrições no CPF. Mas o senhor conseguiu ser sócio de uma outra empresa. Ponto. Que é agora a Prime, que é a Petro, que virou Prime. Próxima tela, por favor. Senhor presidente, aí nós temos aí, são informações puxadas pelo portal da Transparência. Sim. Faturamento da Líder e da
Petro, que agora é Prime, continua bastante ativo e principalmente de um sócio que não mora mais no Amazonas. Ele deu um up em 2019, 2020 de 10 milhões, 11 milhões, presidente. O deputado Wilker Barreto questionou o empresário a respeito da denúncia divulgada nesta sexta-feira na coluna do apresentador Alex Braga, onde um suposto atestado técnico foi apresentado pela empresa Petro Serviços de Limpeza para ganhar pregão eletrônico em 2018 no valor de R$ 2.200.000. Esse documento de atestado de capacidade técnica, deputado Gomes, deputado Serafim Correia, foi usado para comprovar prestação de serviço e ganhar certame na CGL. E aqui nós temos aqui os atestados. Inclusive tem um aqui que é o mais engraçado. Se é que podemos dizer que é engraçado. Assinado pelo Peixoto, em 1º de setembro de 2015, que o prefeito era o Mahmoud. Está aqui o documento, que o prefeito era o Mahmoud Ahmed. Inclusive, a chefe de gabinete do prefeito, a senhora Luciana Sabino Monteiro, acaba de mandar para os meios de comunicação essa declaração de atesto aqui de não reconhecimento de capacidade técnica. E, mais grave, que esta empresa nunca teve cadastro no município. Então, senhor presidente, isso é muito grave, isso é uma fraude já materializada de contratos, deputado Gomes, vigentes com o governo do Estado do Amazonas, que precisam ser apurados. O empresário preferiu não se manifestar sobre a apresentação desses documentos, por orientação de seus advogados. A Petro Serviços possui mais de 11 milhões de reais em contratos vigentes com o governo do Amazonas. Chalub informou que saiu da sociedade em 2019 e que Rafael Silveira permanece como proprietário e morando no Rio Grande do Sul. No final do interrogatório, os membros da CPI falaram com a nossa equipe de reportagem sobre o que ficou constatado e os próximos passos. A empresa líder ela é muito parecida com a situação da empresa Norte, né, que faz vários tipos de serviços, muitos deles por processos indenizatórios, onde não há concorrência e há apenas uma indicação para que a empresa preste serviço e já monte o processo e leve somente a conta para o Estado pagar. Isso é danoso para o erário, né, causa um prejuízo absurdo ao longo de anos, de milhões, isso precisa ser encerrado. Inclusive, há uma recomendação da própria CPI para que suspenda os processos indenizatórios e cancele qualquer outro futuro que possa vir a ter. Isso não é a única empresa que faz isso, são várias empresas que só trabalham com o poder público, né, que faz a CPI acreditar que é somente para ganhar dinheiro do contribuinte. É um milagre que acontece aqui no Amazonas. A pessoa ganha 11 milhões e vai embora do Estado. A gente sabe, na verdade, que quem toca a empresa é o senhor Sérgio Chalub, que nós vamos comprovar isso com o depoimento do senhor Rafael aqui nesta comissão. O que nos dá muita tristeza é que o serviço público não zela pelo dinheiro público. Essa empresa líder entrou e iniciou no Estado sem capacidade técnica em 2015 e assumiu Newton Lins, plantou os médicos sem nenhuma expertise na área. Se tem uma coisa que a gente não pode brincar é com saúde, ainda mais em atestados de capacidade. Ou seja, a gente quer saber como que empresas sem nenhuma capacidade técnica ganham milhões no governo do Estado. Fato inusitado na CPI da Saúde foi o momento em que os advogados do empresário trouxeram alguns processos de contratos e documentos das empresas em um carrinho de supermercado.